irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje parece mergulhar a gente num clima de pessimismo, né? Eu prefiro dizer clima de realismo. A primeira leitura de hoje, retirada ali daquele grupo de livros sapienciais, chama atenção para o fato de que tudo passa, né? Vigor, frescor, tenra idade, saúde plena, são coisas passageiras, que devem ser muito bem aproveitadas enquanto estão conosco, mas elas estão de passagem. Mas a intenção do livro não é nos mergulhar num certo pessimismo, sabendo que a gente caminha para a morte, caminha para a caducidade, né? Para caducar, não é essa a ideia do livro. A ideia do livro é nos fazer, mesmo na juventude, mesmo no vigor, mesmo na flor da idade, né? Mesmo no frescor dos anos, ter a consciência, ou não achar, por exemplo, que é autossuficiente, não achar que se basta, mas ter a consciência de que o que vai nos manter até o fim não é aquele vigor. E não é naquele vigor, não é naquela juventude que nós colocamos todo o sentido, toda a razão de nossa vida, porque aquilo passa, né? A reflexão até é bastante interessante, porque ela diz assim, o que adianta o homem trabalha, contando e apoiado na sua força e no seu vigor para ganhar um dinheiro. E aí depois que ele trabalhou por muito tempo, gastou todo o seu vigor, suas forças, suas energias, está doente. Aí o que ele faz? Ele gasta todo o dinheiro que ganhou cuidando da doença. Uma doença que de alguma forma foi criada pela maneira desequilibrada com a qual ele tratou o próprio trabalho. Então, de alguma forma, a coisa fica assim. De alguma forma, a coisa fica dessa forma. Trabalhou para aproveitar a velhice e doente na velhice gastou todo o dinheiro que juntou e enquanto trabalhava, que é de alguma forma a razão do adoecimento. Não sei se entendem, né? É algo parecido com um cachorro tentando morder o próprio rabo, que o cachorro fica girando, tentando morder o próprio rabo. A ideia do livro, da reflexão de hoje, é aquela de nos fazer, claro, enquanto temos a nossa juventude, enquanto podemos trabalhar, enquanto temos o vigor, ok, vamos tocar projetos à frente, vamos adiante, vamos conquistar, vamos avançar, mas o sentido, confiança, razão de vida não pode residir nisso, porque isso passa. E tem muita gente que quando chega o envelhecimento, quando chega, por exemplo, um cansaço natural, uma perda de vigor natural, por mais que se cuide da saúde, não saiba lidar com isso. Então, por exemplo, aquela senhora de mais idade que ela quer continuar fazendo a mesma faxina que ela fazia aos 20 anos, subindo escada, subindo em janela, arrastando móvel, e que depois de uma dessas faxinas está toda quebrada, ou toda, né, desconjuntada dentro de casa. Ou a ideia, por exemplo, de alguém que não aceita o envelhecimento, não aceita o fato de que, de fato, não se pode mais fazer o que se fazia, vai jogar lá um futebol de fim de semana e passa a semana toda depois arruinado, com o joelho quebrado, com o pé torcido, com dor nas costas, com dor aqui, com dor ali. Então é importante a reflexão, eu não entendo que ela seja pessimista em relação ao passar do tempo, mas eu entendo que ela seja educativa em relação ao passar do tempo. Para o jovem, não colocar toda a sua confiança num vigor que passa. E para aquele que de idade mais avançada, que ele entenda que exatamente nesse processo faz ou nos ajuda a reconhecer que o nosso Deus é o nosso vigor, é a nossa força, é a nossa juventude. Se entendemos, por exemplo, a juventude como uma qualidade da alma, então nós conhecemos jovens de 80 e velhos de 18, nesse sentido, né? Por isso a palavra hoje nos convida, sim, a uma reflexão sobre a maneira como a gente lida com isso, né? Tudo passa,
Vaidade das vaidades, diz o texto, tudo é vaidade. E é assim que acontece. Então o texto acaba sendo um excelente conselho para os jovens, ensina os jovens a irem um pouco mais devagar, ensina os jovens a entender, a olhar com um pouco mais de profundidade para a vida, a construir coisas que são mais permanentes, mas não esse caráter cada vez mais passageiro e transitório, a construir vínculos que tenham uma raiz mais profunda, que não seja apenas no vigor físico, na flor da idade, no frescor da idade, mas vínculos mais profundos que ultrapassem essa fase e que atravessem outras fases mais bonitas da vida e outras fases em que não fala mais alto, tão alto vigor, quanto a companhia, a cumplicidade, né, aquela certeza de ter alguém ao seu lado para o que der e vier, para qualquer situação que aparecer. Então, entendo que a palavra de hoje nos faz um convite bonito nesse sentido, a gente olhar para a vida com um pouco mais de profundidade e entender o que passa. Hoje, eu rapidinho, não quero tomar um tempo muito grande, depois o pessoal ainda vai ser convidado para o círculo bíblico, eu gostaria de convidá-los. Primeiro a gente vai à segunda parte, depois a gente vai ler Deuteronômio 15. Eu escolhi um capítulo para a gente ler hoje, né? Mas vamos lembrar direitinho, nós estamos nesse mês da Bíblia estudando o livro do Deuteronômio. Esse livro é proposto pela CNBB como um livro de reflexão para os cristãos católicos no Brasil no mês de setembro, que é o mês da Bíblia. Nós começamos conversando do contexto histórico. O que estava acontecendo ali exatamente em torno quando escrito foi o livro do Deuteronômio? E aí vou recordar rapidamente aquilo que nós conversamos. O livro do Deuteronômio ele foi escrito no finalzinho da travessia do deserto, já quando o povo de Deus avistava a terra prometida. Um pouco antes exatamente de entrar na terra prometida, o Senhor disse a Moisés: você não vai entrar na terra prometida, por causa daquela dúvida do povo, que você comprou um pouco dessa dúvida, você não vai entrar na terra prometida, mas o jovem general Josué é que vai entrar na terra prometida. Quando Moisés soube disso, imediatamente uma preocupação tomou conta do coração de Moisés. Nós estamos andando aqui há 40 anos. Boa parte daquela turma que começou comigo a travessia morreu no deserto, e praticamente uma outra geração que não testemunhou, que não viu, que não acompanhou toda a nossa história desde o Egito, é que vai entrar na terra prometida para tomar posse dessa terra. É uma turma que, portanto, não é tão ligada às tradições históricas, que não é tão vinculada a tudo o que aconteceu e ficou para trás. Moisés se preocupou em não confiar apenas na tradição oral. O que é a tradição oral? Que as histórias fossem contadas de pai para filho, de filho para o neto, dali adiante. Mas Moisés se preocupou em deixar por escrito. O registro seria uma maneira mais segura de garantir que a história fosse passada à frente. E deixar algumas orientações que ele, Moisés, tinha no coração logo que ingressassem na terra prometida, mas que ele não teria capacidade, não seria possível para ele cumprir em virtude daquilo que Deus tinha dito para ele: você não vai entrar na terra prometida. Então, lá do alto do monte, já avistando a terra prometida, Moisés fez 3 discursos. Esses 3 discursos de Moisés, dando orientações para como ingressar, como se instalar e como deve ser a vida na terra prometida, equivalem ao livro do Deuteronômio. Então, esses 3 discursos reunidos coincidem com exatamente aquilo que está lá no livro do Deuteronômio. Discursos feitos por Moisés, assim que soube que não ingressaria na terra prometida, e, portanto, se preocupou em deixar por escrito recordações acerca de tudo que eles tinham vivido para trás e orientações acerca daquilo que viria pela frente. Nos 3 discursos, eles têm características diferentes. O primeiro discurso é a parte de recordar.
Moisés se preocupa, então, do capítulo 1 ao 4 do livro do Deuteronômio, de lembrar ao pessoal toda a história que ficou para trás, desde a saída do Egito até aquele momento em que ele fazia o discurso, já avistando a terra prometida. Nós já tivemos oportunidade de acompanhar, então, esses capítulos 1, 2, 3 e 4, que compõem o primeiro discurso de Moisés. Qual é a característica predominante nesse primeiro discurso? Recordar a história, deixar por escrito para que a história não seja esquecida, para que eles tenham presente o quanto o Senhor foi generoso, o quanto a mão de Deus esteve à frente dele, guiando por 40 anos no deserto, e os trouxe até ali, para que eles tomassem posse da terra prometida e depois ingressassem na terra prometida. O segundo discurso é o mais extenso, ele vai mais ou menos, então, do capítulo 4 até o capítulo 26. E como ele é um discurso muito extenso, a gente consegue enxergar, neste segundo discurso de Moisés, duas subpartes. E aí, para facilitar a nossa compreensão, a gente divide o segundo discurso em parte 1 e parte 2. A parte 1 nós já vimos, é aquela em que Moisés retoma os temas fundamentais da fé dos judeus, de tudo aquilo que eles tinham vivido até aquele momento. Então, por exemplo, o fato de que o Senhor lutou e esteve à frente deles na saída do Egito, o fato de que o Senhor fez aliança com aquele povo, então a aliança é um dos temas, o fato de que, por exemplo, o Senhor deu uma lei para que aquele povo pudesse viver a aliança de maneira mais concreta através da observância da lei, o fato de que houve, sim, uma desobediência a essa lei, embora o Senhor tenha pedido do povo fidelidade. Se vocês forem fiéis, quer dizer que a fidelidade era a condição da aliança. Se vocês forem fiéis, então eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então a aliança, ela tinha a fidelidade como condição da parte do homem, é um outro tema tratado por Moisés. Então esses temas fundamentais, né, fazem parte desse primeiro bloco que vai ali do capítulo 4 até mais ou menos o capítulo 11, iniciozinho do capítulo 12. Essa é a primeira parte do segundo discurso de Moisés. E tem a segunda parte desse grande discurso, que vai mais ou menos dos capítulos 12 até o capítulo 26. O que nós vamos dar uma olhadinha rápida hoje é exatamente nessa segunda parte do segundo discurso, dos capítulos 12 até o capítulo 26. Qual é a característica dessa parte como todo? Se na primeira parte Moisés tratou de assuntos gerais, temas gerais, na segunda parte ele trata de casos particulares, de situações particulares. Como o livro do Deuteronômio é uma segunda lei, não, uma nova lei, é uma espécie de aperfeiçoamento, um comentário à lei, Moisés desce algumas questões que já tinham aparecido ali entre os judeus quando eles tentavam viver os mandamentos. Então Moisés vai ali tratando de alguns temas. O que a gente enxerga por trás dessa segunda parte como grande tema é a maneira como lidar com os diversos grupos sociais, os diversos estratos sociais e com o grande problema sinalizado por Moisés, o grande perigo, até por causa da experiência anterior, por ocasião da travessia do deserto do bezerro de ouro, da idolatria. A preocupação de Moisés com a idolatria. Então, por exemplo, o capítulo 12, que é o primeiro desta segunda grande parte, né, do segundo discurso, o capítulo 12 fala: atenção para o lugar que vocês vão fazer o culto e para os tipos de sacrifícios, para não reproduzirem os costumes dos deuses cananeus, que tinham os lugares, cultos nos lugares altos e os sacrifícios aos deuses da fecundidade, da fertilidade, que sempre foi uma tentação para os judeus.
No capítulo 13, Moisés ainda insiste no tema da sedução da idolatria. A gente não tem tempo de ler tudo, mas aí eu comento e sugiro sempre que a gente faça a leitura e que depois apresente pergunta. Eu não recebi uma pergunta, né? Mas eu sou brasileiro, não desisto nunca. Então, o capítulo 13 fala exatamente disso aí, da sedução da idolatria. Moisés resolve, então, não só citar a questão do culto nos lugares altos e também dos cultos aos deuses da fecundidade dos cananeus, mas a idolatria como um todo, sem saber exatamente Moisés tudo que seria encontrado lá quando eles entrassem na terra prometida. Então Moisés deixa claro, qualquer tipo de outra situação de adoração ou de culto a outros deuses que não seja o Senhor, único Deus e o uno Deus, então cai na conta da idolatria. E Moisés chama atenção, portanto, para o fato da sedução da idolatria. No capítulo 14, continua o tema da proibição da prática da idolatria. E um teminha aí que aparece já no finalzinho do capítulo 14, que é o dízimo trienal. O que seria o dízimo trienal? Que a cada 3 anos, como fruto, os frutos da terra fossem oferecidos em forma de agradecimento ao Senhor pela produtividade, pela colheita. Então, um tema curtinho. O capítulo 15, ele tem uma atenção especial, ele tem como assim, tema o tal do ano sabático. No capítulo 15, que é talvez aquele que inspirou o documento, o livro que a CNBB sugere para a reflexão desse mês de Deuteronômio, e é o capítulo que a gente vai ler hoje, né? Estou controlando aqui a hora direitinho. O capítulo 15, ele, no livro do Deuteronômio, sugere que a cada 7 anos haja um ano sabático. Um ano sabático significa um ano em que haja uma atenção maior, perdão de dívidas, atenção maior para os pobres e necessitados, tal, e a gente vai dar uma olhadinha lá, né? Moisés ainda foi mais duro do que os acordos de dívida, que diz que com 5 anos a dívida caduca, né? Por aqui, em algumas... Moisés foi um pouco mais firme, 5 não, 7, 2 anos a mais para dívida caducar. E a gente vai dar uma lidinha nele. E é nele que está exatamente o tema de reflexão, porque esse capítulo chama muita atenção para o tipo de cuidado que o povo de Deus, ao tomar posse na terra prometida, deve ter com o necessitado, com o vulnerável, com o irmão pobre, com aquele que necessita mais. Então, um tipo de atenção que se precisaria, né, que necessitaria ter o povo ao tomar posse lá na terra prometida com essa situação. No capítulo 16, Moisés apresenta umas normas para as festas que nunca fossem deixadas de celebrar, por exemplo, a Páscoa e a festa dos ázimos, quando eles entrassem na terra prometida. No 17, ele volta um pouquinho aos problemas da idolatria, né? Nos desvios do culto, cultos errados, inspirados em cultos de outros deuses, e na presença dos reis, como devem ser, porque os judeus não tinham experimentado ainda a monarquia, né? Eles não tinham ainda vivido isso, viveriam bem mais à frente, mas Moisés já adianta como deve ser, né? Se eles escolherem, optarem na terra prometida pela monarquia, como deveria ser. No capítulo 18, ele fala dos sacerdotes, como devem ser tratados os sacerdotes e os profetas, aqueles que têm o cuidado e a missão do cuidado espiritual do povo na terra prometida. No capítulo 19 tem uma coisa interessante, que ele fala dos homicidas e as cidades, está repetido aí o termo cidades, né? As cidades de refúgio. Porque no livro do Gênesis, quando Caim mata Abel, o Senhor diz, ai daquele que matar Caim vingando o irmão, né? E que ele deveria ir para uma cidade e ser refugiado, mas não ser vingado. Então os judeus desenvolveram entre eles um pouco essa ideia de que haveria cidades de refúgio. A cidade de refúgio seria o lugar onde ficariam lá os homicidas, os párias, né? Que não é uma boa ideia também, mas por muito tempo se pensou nisso, né? Era uma ideia presente entre eles,
que o homicida era um perigo para a sociedade, então não deveria viver em sociedade, mas deveriam ser colocados à parte. Ao mesmo tempo, não se viam no direito de tirar a vida, então tinha essa questãozinha aí, por isso a ideia das cidades de refúgio. No capítulo 20, Moisés orienta sobre a guerra, o comportamento dos soldados e a conquista das cidades, como deve lidar. No dia 21, como se comportar com prisioneiros de guerra, com um homicida desconhecido, e questõezinhas práticas, como deve ser a primogenitura, quem herda a primogenitura do pai, e sobre o tratamento que deva ser dado a filhos indóceis, filhos que não obedecem aos pais. No capítulo 22 é o adultério, ele trata sobre o adultério, aqui que, por exemplo, aparece aquela história que depois lá pergunta a Jesus, mas Moisés permitiu que fosse mais entre vós, não deve ser assim e tal. É inspirado nesse texto aí, as orientações de Moisés acerca do adultério, permitindo ao camarada dar a carta de divórcio à sua esposa. A gente já entendeu que não é porque ela era adúltera, mas porque ele queria se livrar dela, a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso. No capítulo 23, leis sociais e de culto. No 24 é o divórcio. No 25 é a lei do levirato. O que era a lei do levirato? Um outro problema que Jesus precisou lidar com ele. Quando o camarada casava com uma mulher e ele morria, o irmão dele era obrigado a casar com a cunhada. E aí aparece lá no Evangelho a história da mulher que mata 7 irmãos, E aí depois pergunta a Jesus, a viúva negra, e aí perguntam a Jesus de quem ela vai ser mulher no reino dos céus, Qual dos 7? E aí Jesus esclarece, bom, não é bem assim, No céu ninguém vai se dar o corpo, seremos como anjos, ninguém vai se dar em casamento a ninguém, mas essa lei era a lei do levirato. E no capítulo 26, que termina essas orientações práticas, termina o segundo grande discurso, Moisés fala das primícias, como é que a gente deve lidar com as primícias da terra, os primeiros frutos, como é que deve ser isso aí tudo. E o capítulo 15 é aquele que inspira exatamente o livro, a proposta de estudo da CNBB. Vou ler rapidamente o capítulo 15. De 7 em 7 anos farás a remissão das dívidas. Remissão da dívida significa perdoar os devedores. Seria tão perigoso hoje, Eis no que ela consistirá. Olha o que Moisés chama de perdão da dívida. Todo credor remitirá o empréstimo que tiver feito ao seu próximo. Não exercerá contra o seu próximo ou contra o seu irmão opressão alguma quando for publicada a remissão em honra do Senhor. Ou seja, o camarada a quem o outro deve, cuja dívida foi perdoada, não deve ir lá apertar o gogó do camarada. Não? Depois, poderás obrigar ao estrangeiro, mas quanto às dívidas de teu irmão farás remissão, ou seja, do estrangeiro pode cobrar a dívida, só do irmão que não. Não é aquela concepção dos judeus, O outro judeu é irmão, o estrangeiro. Não deverá haver pobres no meio de ti, porque o Senhor teu Deus te abençoará certamente na terra que te dá como posse hereditária. Contanto que obedeças fielmente à voz do Senhor teu Deus, pondo cuidadosamente em prática os mandamentos que hoje te imponho. Interessante que tem uma ordem de Moisés para que não haja pobres entre eles, porque, segundo o texto de Moisés, o Senhor será generoso, não vai faltar benefícios, frutos da terra para quem quiser trabalhar. Sim, o Senhor teu Deus te abençoará como ele te disse. Emprestarás a numerosas nações e de nenhuma precisarás receber empréstimo. Dominarás sobre muitas nações e elas não dominarão sobre ti. O que aconteceu de fato depois com os judeus. Se houver no meio de ti um pobre entre os teus irmãos, em uma de tuas cidades, na terra que te dá o Senhor teu Deus, não endurecerás o teu coração e não fecharás a mão diante de teu irmão pobre. Esse versículozinho
é parte da inspiração. Não fecharás a mão diante de teu irmão pobre, parte da inspiração, da reflexão da CNBB. Mas abre a tua mão e empresta-lhe segundo as necessidades de sua indigência. Cuida que não te venha ao coração este ímpio pensamento. Eis que se aproxima o 7º ano, o ano da remissão. Guarda-te de olhar o teu irmão pobre como ao olho, sem nada lhe dar, porque ele clamaria ao Senhor contra ti, e isso se tornaria um pecado. Moisés está dizendo, mesmo que o cara te peça emprestado no 6º ano, só tem 1 ano para te pagar, empresta. Né? É a ideia de Moisés, né? Dizendo, não vai fazer a conta e dizer, não, está chegando perto do 7º ano da remissão, então não. Só se ele tiver bastante tempo para me pagar. Deves dar-lhe de bom coração, pois por causa disso o Senhor teu Deus te abençoará em todas as empresas de tuas mãos. Nunca faltarão pobres na terra, e por isso dou-te esta ordem. Aqui que está o versículo, trechinho do livro, do tema da CNBB. Abre a tua mão ao teu irmão necessitado, ou pobre, que vive em tua terra. Abre a tua mão ao teu irmão necessitado, Deuteronômio 15, 11, exatamente então, parte das orientações particulares, específicas, dadas por Moisés no 2º grande discurso, na segunda parte desse 2º grande discurso, no capítulo 15, versículo 11, onde ele trata exatamente de como lidar com os pobres e os necessitados. Ele diz, então, abre tua mão ao pobre e o necessitado. Quando um teu irmão hebreu, homem ou mulher, se tiver vendido a ti, ele te servirá 6 anos, mas no 7º ano tu o despedirás livres de tua casa. Não o deixarás partir com as mãos vazias quando o despedires, mas lhe dá alguma coisa dos teus rebanhos, da tua eira, do teu lagar, uma parte dos bens com que o Senhor teu Deus te acumulou. Lembra-te de que foste escravo, estiveste em servidão no Egito, de onde fostes resgatado pelo Senhor teu Deus, e é por isso que hoje te imponho esse mandamento. Se, porém, teu escravo disser que não quer deixar-te, porque sentindo-se feliz em tua casa, ele se apegou a ti e a tua família, então com uma só vela fura-lhe a orelha contra a porta, e ele será para sempre teu escravo. Procederás do mesmo modo com tua escrava. Não te seja penoso libertá-lo, porque o serviço que te prestou durante 6 anos valeu bem o dobro do salário de um mercenário. Além do mais, o Senhor teu Deus te abençoará em todas as tuas empresas. Consagrarás ao Senhor teu Deus todo primogênito macho que nascer de teu rebanho, grande ou miúdo. Não trabalharás com o primogênito de tua vaca e nem tosquiarás o primogênito de tuas ovelhas. Mas o comerás a cada ano, tu e tua família, na presença do Senhor teu Deus, no lugar que ele tiver escolhido. Se ele tiver um defeito, se for coxo ou cego, se tiver uma deformidade qualquer, não deve ser oferecido em sacrifício ao Senhor teu Deus. Poderá comê-lo em tua cidade, tanto o homem impuro como o puro poderão comer dele, como se come a gazela ou o veado. Somente não sorverás o sangue, que derramarás por terra como água. Está claro, então, a gente entender exatamente onde se coloca ali o tema proposto pela CNBB para a nossa reflexão, diz respeito exatamente à nossa sensibilidade com os mais necessitados. Todo o capítulo que trata do ano sabático, o ano de remissão de dívidas de 7 em 7 anos, proposto por Moisés no capítulo 15 do livro do Deuteronômio. Eu peço perdão por ter me estendido um pouquinho, mas era mais um passo que a gente tinha que dar, ficando para a próxima semana apenas a terceira parte, o terceiro discurso de Moisés, que é mais curtinho, do livro do Deuteronômio. Vamos acompanhar com alegria a nossa procissão e o canto das ofertas.